No último episódio, o Hugo comentou com a gente que ele tinha alguma história dele com o pai dele a respeito de diferença de pensamento, diferença de entendimento. Então hoje ele vai contar para nós que história é essa em mais um episódio de Don't Panic, Keep Speaking Portuguese. This podcast is especially designed to help you improve your Portuguese skills through natural conversations about music, culture, Brazilian expressions and habits, stories, travel and much more. So fasten your seatbelts and have fun. Então, Hugo, conta para nós o que foi que aconteceu com você e com o teu pai, que teve uma confusão, alguma coisa assim, diferença de entendimento. O que foi que aconteceu? Antes de eu entrar nessa história, que é uma história curta, porém engraçada, eu quero só reforçar aquilo que a gente comentou no último episódio. Para quem talvez não tenha ouvido o último episódio por completo, pode ir lá conferir. E até aqui na cidade a gente viu essa confirmação do estereótipo do carioca do lado positivo. A gente tinha comentado no último episódio sobre a visão que o paulista tem do carioca, em relação a ser mais relaxado, ser mais extrovertido. E aqui no Rio Grande do Sul deu para ter um pouquinho da visão que algumas pessoas têm do carioca também como sendo simpático. Sabia que você ia falar isso. Tá se achando, né? Mas é verdade, porque a gente ouviu um comentário de uma pessoa neutra, que não é nem carioca nem paulista, dizendo, o carioca e a sua simpatia, já chega logo com um sorriso, né? Não, ele não estava falando do carioca. Ele estava falando especificamente de você. Obrigado, querida, por me elogiar assim. De qualquer maneira, eu tenho motivos, então, pra ficar feliz com esse comentário, né? E a história de hoje tem a ver com isso, com o lado extrovertido e simpático do carioca. E só em minha defesa, não sou só eu que acho isso. Tem um outro amigo de São Paulo que viajou comigo para o Rio de Janeiro. Na verdade, eu levei uns 2 ou 3 amigos meus para conhecer o Rio de Janeiro. Eles tinham um certo preconceito, ou seja, eles tinham em mente que o Rio de Janeiro era um lugar muito perigoso, o que não deixa de ser verdade. O Rio de Janeiro é um lugar perigoso, porém não mais perigoso do que tantas outras capitais do país. Existe violência, existe roubo, como em qualquer lugar. Porém, como em São Paulo só se fala sobre os crimes do Rio de Janeiro nas notícias na TV, e no Rio de Janeiro só se fala sobre os problemas com enchente e outros problemas como trânsito em São Paulo, um lugar fica com a impressão pior do outro. Eu acho que eu até comentei isso no último episódio também. Mas enfim, só para voltar aqui sobre o assunto da simpatia do carioca, esse amigo meu foi comigo para o Rio de Janeiro e pôde notar essa simpatia, o lado extrovertido, que é característica principal do carioca. O lado leve, podemos dizer assim, de levar a vida de um jeito mais leve. Mas, Hugo, por que você acha que o carioca leva uma vida mais leve? Não é que eu acho que também tem a questão da praia, do clima, mas é mais cultural mesmo. Essa minha impressão tem a ver com um comentário desse amigo meu, que percebeu que no Rio de Janeiro as pessoas puxam assunto uns com os outros, mesmo sem nunca ter visto, sem nunca ter conhecido a pessoa. É natural que um carioca puxe assunto ou faça uma brincadeira com outra pessoa e dê risada, esteja meio que de bom humor com frequência. Enquanto em São Paulo, especialmente na capital, está cada um preocupado com o seu próprio umbigo, com o seu próprio trabalho, ocupado ou mexendo no celular. E esse foi o comentário, essa foi a percepção dele ao viajar comigo. Já no aeroporto, ele notou a diferença quando a gente sentou para tomar um café no aeroporto no Rio de Janeiro e uma moça que estava com um bebê próximo puxou assunto com a gente, falando do clima ou do calor, perguntou de onde a gente era, alguma coisa assim, puxou um assunto. Ou como a gente diz aqui no Brasil, puxou papo. É uma outra expressão bem interessante que se refere a conversar, jogar conversa fora. Outra expressão que se refere à mesma coisa. Em inglês, small talk. Aquela conversa que não
não é profunda, mas é só para puxar assunto e para ser simpático. Esse tipo de característica, small talk, no Rio de Janeiro é muito comum e em São Paulo já não é tão comum assim. As pessoas têm mais a cara fechada e a cabeça concentrada no seu trabalho e nas suas preocupações. Entendi. E depois dessa sua definição, Hugo, eu cheguei à conclusão de que eu sou meio termo. Eu sou simpática, eu tô sempre sorrindo, mas eu não sou de puxar conversa com gente que eu não conheço. Eu sou de ficar na minha. Positivamente, por isso você é uma paulistana. Isso apenas confirma esse estereótipo que comentamos no episódio passado. E eu, embora sou carioca, fiquei um pouco assim, mais arisco, entre aspas, com estranhos, ou seja, mais tímido diante de pessoas que eu não conheço por ter passado boa parte da minha vida em São Paulo. Mas vamos à história prometida de quando eu e meu pai estávamos recém-chegados em São Paulo. Essa situação ilustra exatamente isso que comentamos até aqui, essa diferença entre o jeito mais extrovertido e bem-humorado do carioca e o jeito mais sério do paulista e do paulistano. Estávamos em um restaurante, eu e meu pai e minha mãe, estávamos ali comendo, bebendo uma cervejinha. Eu era criança, então naturalmente que meu pai é que estava bebendo uma cervejinha com a minha mãe e tudo mais. E existem algumas brincadeiras que no Rio de Janeiro meu pai sempre fazia e que fez do mesmo jeito com o garçom no restaurante em São Paulo. Porém, foi engraçado porque o garçom não entendeu a brincadeira. Primeiro, a cerveja vinha em garrafa. Então, quando a gente pedia uma garrafa de cerveja, no Rio de Janeiro era comum, quando meu pai queria outra garrafa, ele chamava o garçom de maneira bem extrovertida e dizia para o garçom: olha, essa garrafa aqui veio furada. Ou seja, era uma brincadeira para dizer que a garrafa já estava vazia, que já tinha tomado toda a cerveja e que podia trazer outra garrafa. E o garçom já entendia, dava um sinal positivo e trazia outra garrafa de cerveja. Uma maneira bem humorada de pedir uma outra cerveja. Porém, em São Paulo, quando meu pai fez isso, o garçom ficou olhando bem sério para a cara dele, olhava para a garrafa, olhava de novo para a cara dele e claramente não tinha entendido o que meu pai queria dizer. Engraçado isso. Mas aí, já que o rapaz não entendia, seu pai fazia o quê? Ele era obrigado a explicar ou ele ficava esperando ver se a pessoa tomava alguma atitude, caía a ficha, o que acontecia? Meu pai teve que dizer: pode trazer outra. E o garçom ainda ficou meio... Trouxe a outra cerveja, mas claramente ele não tinha entendido por que meu pai estava dizendo que a garrafa estava furada. O furo era por cima, né? Na verdade, que era de onde saía a cerveja e já tinham tomado tudo. Esse foi um caso de uma brincadeira que não foi entendida por causa dessa diferença cultural entre o jeito extrovertido do carioca e o jeito mais sério do paulista. Eu lembro, Hugo, que você já tinha me contado essa história e eu lembro que você falou sobre quando seu pai ia pedir a conta. Vocês iam embora, então queria acertar a conta. O que aconteceu? Como que teu pai pedia a conta? Tá aí uma outra circunstância ou uma outra situação em que o garçom arregalava os olhos, ou seja, ficava com cara de assustado. Meu pai falava em tom de brincadeira, naturalmente: se eu fosse pagar, quanto seria? Ou seja, se eu fosse pagar, quanto seria? If I would pay, how much would be? Então era um jeito brincalhão de dizer: pode trazer a conta. Mas quando meu pai dizia isso em São Paulo, o garçom ficava olhando para ele, talvez pensando: imagino eu, esse cara não vai pagar? Será que esse cara não vai pagar? E na verdade era só um jeito também de lidar de modo leve, animado e brincalhão, bem-humorado. Essas duas situações que eu contei ilustram muito bem essa diferença até mesmo de atendimento em estabelecimentos comerciais. Meu pai demorou muito para se adaptar em São Paulo a esse jeito mais sério de atender os clientes e muitas vezes nem sério, dependendo do lugar. Realmente não era nem uma questão de ser sério, era uma questão de ser mal educado mesmo. Enquanto no Rio de Janeiro já era mais comum encontrar lugares, mesmo simples, mas que tinham um bom atendimento.
não precisava ser caro para ser bem atendido. Mesmo em lugares bem simples no Rio de Janeiro, as pessoas tratavam os clientes muito bem, na brincadeira, sorrindo, enquanto em São Paulo já era um pouco mais raro encontrar um bom atendimento assim. Em questão de atendimento, simpatia, educação, eu acho que é o mínimo que a gente espera em qualquer estabelecimento, né? Mas realmente, muitos lugares que a gente vai, não é isso que a gente encontra. Mas também não vamos avacalhar com o estado de São Paulo, com o pessoal de São Paulo, né? Não é só em São Paulo que não existem pessoas educadas atendendo. Em qualquer lugar tem. Mas também não posso dizer, o Rio de Janeiro é lindo, maravilhoso, todo mundo atende bem, porque eu não sei. Como eu já disse, fui pra lá poucas vezes. E assim você vê, mais uma vez, essa confirmação da rivalidade entre São Paulo e Rio de Janeiro, a Érica aí não querendo admitir que o pessoal do Rio de Janeiro é mais simpático e mais bem-humorado do que os paulistas. Você percebe que existe essa rivalidade entre um estado e outro, evidente aí na Érica. Eu já consigo ser mais neutro porque passei boa parte da minha vida nos dois lugares, então posso falar dos dois lugares, mas a Érica tem uma certa dificuldade de admitir esse gingado, esse jeito extrovertido e simpático do carioca. Não é dificuldade de admitir, menino. Eu já disse, eu fui poucas vezes, então não posso dizer, E mesmo às vezes que eu fui, eu saí pouco lá. A gente ficou mais na casa da tua avó, então não posso dizer, né? Não quer admitir, na verdade, né? Essa é a verdade. Ela não quer admitir, mas tudo bem, vamos deixar isso pra lá, vamos deixar essas diferenças pra lá. O fato é que eu espero que você tenha a oportunidade de visitar o nosso país e descobrir por si mesmo quais as diferenças culturais e regionais entre São Paulo, Rio de Janeiro e tantas outras culturas que existem por aqui. Obrigado por ouvir mais um episódio de Don't panic, keep speaking Portuguese.